Então, galera, o que podemos falar sobre Kaifuku? Kaifuku, basicamente, ela foi um anime hentai que foi muito popularizado lá na época da pandemia porque tinha uma proposta diferente, que é ser um hentai que tem história. Mas, infelizmente, não é exatamente isso que acontece, basicamente. Porque a história tem história, mas é uma merda. E eu sinto tanta ódio desse anime que eu resolvi extravasar a história de alguma forma fazendo um vídeo pro YouTube. E eu assisti basicamente nessa época também, e eu me recuso a assistir de novo pra falar, porque é torturante. Então, eu vou falar sobre o que eu lembro. Eu lembro de muita coisa, só que a ordem dos acontecimentos pode estar um pouquinho alterada. Então vamos começar. O anime começa com Keiaro, que ele descobre que ele é o herói da cura desse mundo. Todo herói ele é muito vacinado e tal, e quando eles descobrem, ele é levado pro castelo. Ele tem uma paixãozinha assim pela princesa e tal, só que o Keiaro, como aparentemente só ele tem um ônus no poder dele, que ele sente a dor de tudo que ele cura. E ele sente experiências, é uma merda, basicamente. Só que o problema é que ele tem que continuar curando, porque esse é o dever dele. Mas é uma merda. Então ele fala, basicamente, pra princesa que ele não quer fazer, só que ela acaba drogando ele e obrigando. E ele é abusado de várias formas diferentes, até que ele se livra desse vício, do nada, porque ele fica resistente. Sendo que, tipo assim, não tem nenhuma abstinência nem nada, mas tudo bem, não vamos levar a lógica, é um hentai. E ele derrota o Rei Demônio enquanto ele meio que mata o grupo dele. Enfim, ele derrota o Rei Demônio e quem derrota o Rei Demônio ganha uma bênção, uma coisa assim, tipo um pedido. Ele pede pra voltar pra fazer tudo de novo. Ele acaba voltando no tempo, relembra suas memórias e ele resolve que vai se vingar de todo mundo antes que eles façam propriamente o que eles fizeram. Então ele começa ainda no vilarejo a comer ervas medicinais e tal. Ervas medicinais venenos, no caso. E ele é levado, ele faz todo o teatro, falando que ele não quer mais curar. E acontece a mesma coisa de novo. Só que agora ele tá resistente e ele recupera a consciência dele bem mais rápido do que da primeira vez. Então ele troca de aparência com um chefe dos cavaleiros. Eu não sei se eu falei, mas ele absorve habilidades também, então ele fica bem roubado. Ele entra no quarto da princesa e acaba torturando. É uma tortura. Ele quebra os dedos dela, que eu acho que essa é a única parte de uma tortura de verdade, que não seja ou de alguma coisa sexual. Ele quebra os dedos dela, deixa ela meio que sem conseguir andar, humilha ela e fala basicamente que ela tem que satisfazer ele, senão ele enfiar uma haste de metal quente nela. E ela tenta fazer isso, só que ele não fica muito feliz, tal. Mas enfim, acontece várias coisas aí de gráfico. Mas acaba que ele muda a aparência dela, tira as memórias e faz ela pensar que ela seja uma amante do Keiaro. Ele também troca de aparência. Depois de tempo a gente descobre que ela meio que era uma pessoa boa, de nascença, só que o reinado e o reino apodreceram ela. Mas mesmo assim ela sendo até como uma pessoa legal, que ela é bem bonitinha até, o Keiaro ainda dá umas humilhadas nela e ela leva qualquer patada que ela puder levar, em qualquer oportunidade. Então, tempos depois, a gente conhece a Setsuna, que ela é uma garota monstro, e ela é a única garota de todo o harém do Keiaro que tá com ele por vontade própria. O que é muito preocupante, porque ele tem 5 garotas no... Enfim, a Setsuna, ela é fraca, dizem que pra ela que ela não poderia evoluir mais do que ela já tá, porque era uma coisa do corpo dela. Só que, no anime, é dito que, tipo assim, o suco do herói, de algum herói, pode fazer você ficar mais forte. Então ele oferece isso pra Setsuna, pra ela salvar o povo dela que tava sendo escravizado. E essa é a única parte, é a parte mais interessante de toda a história, que seria esse arco da Setsuna. Porque ela é forte, ela tinha expectativas, ela queria ficar mais forte, ela queria salvar o povo, mas tudo isso é simplesmente perdido, porque nunca mais vão falar disso. A partir do momento que ela mata
essas traficantes de escravos, ela depois dela só vira um brinquedo sexual, mais uma pessoa no harém do Kiara. A próxima pessoa que ele vai é uma pessoa chamada Blade, pra se vingar. Ela é o herói da espada, só que a gente não sabia que era uma mulher até então. E ele tinha uma relação bem doentia com a Flare, que é a princesa do reino, que ele gostava muito obsessivamente dela. E basicamente o que é mostrado sobre os dois é que ele é muito apaixonado. E o que ele fez pra merecer isso, o que ela fez pra merecer isso, é que ela tinha esse ciúme obsessivo. E quando o Keiaro beija a Flare, não na boca, ele meio que lambe a boca dele de um jeito muito estranho enquanto ela bate uma, enfim. Mas então ele vai o Keiaro vai atrás da Blade e descobre que a Blade, ela é Abu de várias garotas daquela cidade. E ele vai fazer justiça. Não que ele se importe pelas garotas que sofrem essa violência, embora ele tenta justificar que sim, é mais por causa da vingança mesmo. Então ele se transforma em mulher, o Keiaro, e ele vai até o Blade ele vira uma vítima da Blade. E quando a Blade descobre que o Keiaro é homem, ele impossibilita ela e faz uma coisa muito zoada, que é basicamente fazer essa personagem lésbica ela ter que satisfazer alguns homens que o Keiaro drogou, que tipo assim, ficaram muito doidões. Outras pessoas que o Keiaro, inocentes que o Keiaro estragou a vida, são esses caras, que eles vão ficar muito doidos, tá ligado? Eles não têm mais unidade. Ele fala que a Blade tem que satisfazer esses 3 homens até o amanhecer, senão ela vai ser devorada viva. Blade não consegue e ela morre de um jeito horrível. A próxima pessoa que vai se vingar vai ser o Cavaleiro do Rei, aquele que trocou o rosto. E basicamente é a mesma coisa que aconteceu com a Blade. Ele faz com esse cavaleiro porque, enfim, tem que ter cena mais 18, com violência, porque aparentemente é o que vende, eu acho. E basicamente ele transforma esse cavaleiro em mulher e faz ele ser Abu pelos mesmos 3 homens que fizeram o que fizeram com a Blade. Só que, tipo assim, eu não tenho certeza se é o mesmo, mas porque eles têm o mesmo design. Mas se não forem os mesmos, é ainda mais cuzão, porque ele transformou mais 3 homens inocentes em monstros doidos por droga. Enfim. Até aí, não tava ok, tava péssimo, ok? Mas o que pega mais do que os defensores de Kaifoku não falam é a nossa rainha demônio. A nossa querida Ivy. A Ivy é extremamente fofa e tal. E ela é, né, o rei demônio, só que ainda ela não é. Ela encontra o Keiaro quando ela tá fugindo de pessoas que estavam tentando matar ela. O Keiaro salva ela e fala que vai escoltar ela. Só que detalhe, a Ivy é uma criança. Esse é o detalhe mais importante. Embora ela fale que ela não é uma criança, o que é o que uma criança fala, ela não deve ter mais do que 14 anos. E o Keiaro, além de Abu, que, embora algumas pessoas falem que essa é uma vingança, ele vai ser ainda mais Abu mais pra frente. Mas ele também é meio pedo, porque ele obriga a Ivy a ficar no mesmo quarto que ele, enquanto ele tem relações com as outras 2 garotas que ele tem no harém. E ficava meio que atiçando ela, provocando, enquanto ela implora várias vezes que ela não se sente confortável em ficar no quarto. Ele fala que não pode proteger ela, se estiver em quartos diferentes, e que não ia rolar. E eles meio que justificam isso, fazendo a Ivy ter uma cena dela se tocando como se fosse isso fosse algum jeito bom pra ela, mas obviamente não é, ela é uma criança. Ela chama pela mãe dela várias vezes durante as vezes que ela aparece. E isso é extremamente preocupante e eles endossam muito isso. Mas enfim, vamos ir pra próxima garota, se não me engano, que é a irmã da Flare, a Norn. Ou Ellen, que é o nome que o Keiaro deu pra ela depois. Eu vou chamar ela de Ellen porque é mais fácil. A Ellen, ela era conhecida por ser muito esperta, porque ela conseguia ver o Keiaro quando ele ficou sóbrio, a Ellen percebeu. E, tipo assim, eu não sei por que ela faria isso, mas, tipo assim, quando o Keiaro percebeu, ela meio que faz ele fazer um trabalho, né, um trabalho oral pra ela não contar. O que pra mim não faz sentido nenhum. Porque, enfim, ela é uma princesa, não é como se ela precisasse ficar com um menino que era mais fudido que tudo, que não tinha nenhum... Ele não tem nenhum apelo, vamos ser bem sérios. Talvez, mas eu acho que pensando agora, talvez seja porque a Flare ficou com ele. Usou ele. E como fala, ela tem uma admiração muito grande pela Flare. O que faria... Enfim, foi isso que ela fez de ruim, que é mostrado, basicamente. E basicamente ele sequestra a Ellen, prende ela em cima e faz a Flare se humilhando. Ele mexe com a cabeça da Flare pra ela sentir pra ela agir como um cachorro. E faz a própria irmã mais velha fazer um trabalho oral na irmã mais nova. Quando ela implora, ela não se sente muito bem. E depois disso, o Keiaro muda as memórias dela também, e a cara, fazendo com que Ellen pense que é irmã do Keiaro. E além de todos os problemáticos, agora também é incestuoso. Porque, embora não seja irmão de sangue, ele fez a Ellen acreditar que eles eram, e ele mantém relações com ela muitas vezes. E eu acho que ele tem uma tara por isso, de ficar chamando irmãos de irmão e as coisas, porque senão ele não teria por que ele fazer a Ellen acreditar que era irmã dele. E também faz a Ellen não saber que ela é irmã da Flare também. Não fosse muito importante. Mas
Mas enfim, eu acho que, se não me engano, essas foram as vinganças. E a gente entra na personagem mais injustiçada, que também é uma personagem que ninguém lembra quando vai defender esse anime, que é a Kureha. A Kureha, ela é uma cavaleira, e a única contato que ela tem com o Keiaro antes dele voltar no tempo é que ele cura o braço dela. Que ela não tinha um braço, ela perdeu o braço, e ele cura pra ela. Só que ela não sabe o que aquilo, tipo assim, se ele não quisesse e tal, ela não sabe disso, ela não tem essa informação. Ela é completamente inocente, ela até agradece o Keiaro por fazer isso, porque ela achou que ele tava fazendo por livre espontânea vontade. Ela não tem culpa de nada, só pra deixar claro. Ela não fez nada de errado, ela é uma pessoa completamente inocente. E ela simplesmente queria retribuir o favor, porque ela ter recebido o braço, ela se encontra com ele. Só que nesse meio tempo, o nosso querido Keiaro droga ela, pra ter uma relação não consentida. E aparentemente essa droga repercute muito tempo porque ela continua ficando obcecada por ele. Porque é isso, o Keiaro, ele tenta fingir que ele tem uma moral pra legitimar as coisas que ele faz, mas ele não tem porra nenhuma. E o que mais me irrita com esse personagem, que ele é odioso, que eu sei que ele sofreu, tá bom? Só que, como a gente vê ele sendo odioso e extremamente nojento em 11 episódios do anime, são todos os episódios que ele volta, não tem como a gente achar ele um protagonista legal, porque ele não foi feito. Eu acho que ele foi feito sim, na verdade, pra ser um personagem gostável. Mas qualquer pessoa que tenha um mínimo de noção vê que ele é nojento. Ele só procura os próprios objetivos dele sem pensar no outro. Ele não é nem um pouquinho bom, sabe? Ele não tem bondade. Podem falar que tiraram essa bondade dele por causa dos abusos, mas eu acho que ele sempre foi meio cuzão. Que mesmo se ele não tivesse feito aquilo, se ele tivesse recebido poder, ele continuaria sendo exatamente como ele é. Não, mesmo que ele não procurasse pessoas específicas pra se vingar, ele provavelmente seria igual a Blade, que provavelmente ele abusaria de várias pessoas, porque aparentemente ele não se restringe a essas pessoas. E o que mais me irrita é o final desgraçado, que ele fala que ele é um herói. Que mostra que ele, mesmo assim, ele não percebeu que ele é uma pessoa extremamente péssima. Ele ainda acha que ele é ótimo. O Keiaro, ele é horrível. E os outros personagens também são, mas pelo menos os outros personagens, eles sabem que eles são ruins, pelo menos. Eles admitem de alguma forma. Mas o Keiaro não, ele bate sempre nessa tecla. Isso faz eu morrer de raiva. Isso faz com que, desde que eu vi esse anime, tem vezes, sabe aquele momentinho que você vai dormir, antes de dormir, e você vê todas as coisas que te envergonharam? Pois é nesse momentinho em que eu lembro desse anime e eu sinto revolta e eu xingo ele na minha cabeça. Até hoje. Eu odeio. Eu odeio as pessoas que falaram que isso é bom de alguma forma. Então foi isso, foi a minha opinião. Esses são os aspectos que eu lembrei, que são muito vívidos, porque eu lembro do ódio de todos os momentos. E o anime termina com ele falando que tem um gancho pra uma continuação. Provavelmente nunca vai ter, porque é um anime de merda. Que ele ia se vingar de um homem que abusava dele. O que também é um ponto muito curioso, porque todos os dois personagens LGBTs que tem nessa história são abusadores. Vai entender? Eu não sei o que eles queriam representar com isso. Mas enfim, foi isso. Eu falei, eu acho que eu consegui tirar um pouquinho da raiva do meu coraçãozinho e extravasar um pouco o que eu tava pensando e passar pra vocês. Foi isso. De várias pessoas, porque